Sejam bem-vindos, boa noite, tudo bem, Arnaldo? Quem Boa chegou noite, agora? Daniela. Edna, boa noite, tudo bem? Edna também já está aí. A Letícia avisou que vai se atrasar um pouquinho. A gente vai começando o nosso quinto encontro. Vamos compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. O microfone aberto. Então, estamos aqui com o nosso tema de hoje, né? Nosso quinto encontro. Já estamos além da metade. Sejam todos bem-vindos, que esse encontro seja um momento nosso de discussão, de aprendizado, de reflexão, do nosso dia a dia aí, nosso cotidiano, nossos colégios, né, na nossa função aí de diretores auxiliares, gestores, né? Então, o tema que nós temos para apresentar hoje é o Se Liga, né? Ações para a intensificação da aprendizagem, né? Nós vamos rever, né, muitas situações que a gente já conhece, o processo do Se Liga, né, já está implantado aí na CED desde 2019, então a gente vai rever muitas situações e vamos conversando aos pouquinhos aqui. Então, o objetivo do nosso encontro é retomar a intencionalidade da proposta do Se Liga, Tempo de Aprender Mais, compartilhar possibilidades de efetivação das ações pedagógicas, planejar o Se Liga 2024 em sua escola. Eu trouxe para vocês aqui, na sequência, já vou copiar para vocês, vou colocar aqui no nosso chat o link que dá acesso aí ao documento, ao ofício do Se Liga 2023, tá? Tá por sair o documento de 2024, né? Ainda não saiu, né? Tá por sair. Opa, voltei aqui. Então, já colo para vocês aqui no chat e vou colocar também no grupo do WhatsApp, né? O de 2023. Saindo 2024 também, eu já compartilho. Ei, gente, retomando no passado, né? Que foi sobre avaliação docente. Tivemos aí os trabalhos com o portfólio, tivemos a liderança pedagógica e a prática docente. E aí tivemos o compartilhamento da professora Ellen, né, diretora do Ganhando o Mundo, Chile, né, da intercambista professora Ellen, que compartilhou com a gente a experiência vivida por eles lá no Chile e compartilhou também um pouquinho da política pública do Chile em relação às escolas, em relação ao ensino. Então, nós tivemos tudo isso no encontro passado. Para iniciarmos a nossa conversa, no terceiro encontro, planejamos uma ação de escuta dos estudantes faltosos, identificados no conselho de classe. Como foi realizada essa escuta? Que evidências sobre as faltas você coletou? Quais ações você planeja efetivar?
Então, nós vamos passar agora para essa nossa tarefa, né? Relembrei alguns ontem, né? E nós vamos, então, escutar vocês neste momento de partilha, né? Do nosso conhecimento. Tem um barulho, Edna, aí na tua sala, alguma coisa assim, quando você abre o microfone, tá tendo um zumbido, alguma coisa assim. Então, nós temos aqui o compartilhamento. Vamos passar a palavra primeiro para vocês. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, nós estamos aqui, Edna, Arnaldo, Leonice, Samuel, a Maria Elizabeth, a Ivete também entrou. Espontaneamente, quem gostaria de começar? São 3 minutos de apresentação de cada cursista, né? Se vocês quiserem fazer a apresentação, pode fazer, não é necessário, não é obrigatório, quer dizer. Mas se vocês pensaram em mostrar e prepararam a fala, pode usar a apresentação para fazer. Então, espontaneamente, quem gostaria, daí enquanto isso eu vou colocar aqui um cronômetro para nós, para facilitar aqui a nossa gestão do tempo. Pode ser assim, gente? Pode? Quem quer começar? Professor, efetivamente, assim, durante essa escuta com alunos, a equipe, nossa equipe a escola é grande, então a gente tem feito essa escuta com esses alunos, tem feito esse trabalho na aplicativa, e eu ainda não tenho toda ela tabulada, né? Porque o pessoal tem feito esse trabalho constantemente. Porque tem alguns que a gente acaba nem conseguindo encontrar. Mas, basicamente, o maior problema que a gente tem é no noturno. Durante o dia, são aquelas histórias, a gente conversa com pais, que é aquele aluno que tivemos um caso, por exemplo, que ele veio, conversou, veio o pai, veio a mãe, e falou, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, eu estou aqui porque sou obrigado. Então, assim, Uhum. sabe mais o que fazem. É a determinação dele, eu não quero mais estudar, eu não quero, e pronto. Uhum. Situações, nós temos uma situação que o pai e a mãe trabalham, aqui nós temos muito abatedouro, né? Nós temos a Cevale, nós temos a Copacol, nós temos a Firmeza agora, e muita gente trabalha noturno, madrugada. Então tem casos de Uhum. pai que sai às 2, 3 da manhã para trabalhar e o filho tem que vir para a escola, perde a hora, às vezes. Uhum. Variadas situações. E o noturno é aquela história. No noturno nós temos as mais variadas situações. Certo. Eu cansado do trabalho, esses dias estavam muito calor, estava uma situação complicada, trabalhei até mais tarde, cheguei em casa, não deu coragem de ir. Outros é porque tem outros problemas que eles acabam achando, de repente, mais importante que a escola. Então, tem todas essas situações. Não tem, assim, uma única situação que você pode concentrar. São várias situações individuais. Certo. Temos também a situação do aluno, que às vezes eles comentam, nós temos o pós-conselho e ouvimos, né? Por exemplo, quinta-feira tem muita aula de matemática, isso até foi importante para nós, que a gente, no próximo ano, para a gente não carregar determinado dia com algumas disciplinas. Ou disciplinas que ficam no final, que é um determinado professor que não acaba agradando tanto, não, e aí eles acabam, né, naquele dia ou naquelas aulas, acaba faltando. Então, são situações dessa, mas eu dizer assim, eu tenho um gráfico hoje para dizer quais são, né, ainda não tenho, eu vou
tabular isso para apresentar depois. Ok, mas o que você colocou, Arnaldo, o que, assim, além dessas situações que você já conhece deles, assim, numa conversa, assim, pode ser um ou dois casos, ou um caso, assim, que te marcou, o que eles alegam, assim, tem mais alguma questão pessoal, ou somente a questão do calor, igual você falou? Então, como eu disse, no noturno são variadas situações. Variadas situações. Uhum. Nós tivemos um caso aqui que o menino vem para a escola, mas ele não entra em sala. Aí teve o avô, veio para cá, e o avô está começando a assistir aula com ele, entendeu? Sim. O avô começou a vir, daí a mãe não consegue, daí o avô vem e acompanha ele em sala, para ele ficar na sala de aula. Nós temos um monitor particular dele, certo? Aí ele ficou bravo, ficou nervoso e tal, mas é a condição. Quer dizer, ele vem para a escola, chega aqui, ele vai para a quadra, ele some, ele dá um jeito para não assistir aula, o avô está acompanhando ele na sala de aula. Uhum. Entendi. Então tá bom. Eu liguei o cronômetro agora, demorei aqui para colocar a apresentação. Então tá bom. Beleza, então. Próximo. Quem continua? Tatiana. Pode falar, Tatiana. Deixa eu zerar aqui o nosso Oi. cronômetro. Isso. Então, prof, eu entendi a atividade assim que eu já tinha que começar a ação. Como de manhã eu sou professora do formação de docentes, coordenadora, eu escolhi, e diretora auxiliar, né? Então eu tenho 3 funções. Eu escolhi uma turma do curso de formação de docentes, que é uma turma que eu tenho mais, assim, índice de frequência abaixo, né, e escolhi essa turma. Então, eu vou projetar aqui o que de início eu fiz, porque é uma ação que a gente já tem feito, não sei se dá para ver aí, então eu comecei a fazer o projeto ali. Então, primeiro, compreender por que essa turma do terceiro ano de formação de docentes está com um índice baixo de frequência, né, continuar esse canal de comunicação com os estudantes, entre escola e estudantes, incentivar eles ao retorno. Daí eu fiz algumas etapas ali, a identificação dos alunos faltosos, como primeira etapa por meio do Power BI, daí eu coloquei ali, eu só tirei os nomes para preservar a identidade deles, né? Mas peguei do BI mesmo, eu só deixei os nomes e o CGM sem o total identificação. Então, esse é o meu Power BI ali dessa turma, dessa terceira série. E daí, ali, cada estudante vai descrever as questões que foram levantadas. Então, por exemplo, a primeira, que tem 70,73, né, uma estudante que a gente já vem acompanhando faz um tempo, veio a maioridade, era a avó que cuidava, agora ela não está mais com a avó porque ela decidiu morar com o namorado em outra cidade, então o retorno dela, assim, por enquanto, ela não decidiu retornar, preferiu ficar com o namorado em outra cidade, então ela tem um índice baixo de frequência, já fez várias buscas ativas, e assim eu vou indo descrevendo as ações, né? A segunda tem algumas faltas injustificadas, mas passou um período por um atestado médico. A segunda também tem algumas faltas e atestado médico e problemas emocionais. Então, quando não está bem, acaba faltando de forma injustificada. Uma ou outra vez consegue ir até o postinho para atendimento. E daí, depois descrever a conclusão ali, então eu estou fazendo a parte da escrita ali do que eu já tenho levantado e incentivar eles a retornar a melhora. Não sei se era dessa forma que era para desenvolver, mas fui pensando assim, porque é uma prática que já acontece e que a gente vem fazendo. Então, peguei um caso aí real que eu estou trabalhando em cima desses alunos que estão faltosos junto com a pedagoga, enquanto
coordenadora de curso e, querendo ou não, como diretora auxiliar, porque a gente tem que ficar a par ali de toda a frequência. Ok, exatamente. É isso que é importante, né? A tarefa é buscar a partir das evidências, né? Fazer esse diálogo com eles, esse contato, que o objetivo é o quê? A frequência, o retorno para a sala de aula. Muito bem. Então, vamos lá, próximo. A Leonice. À vontade, Leonice. Eu não vou apresentar porque eu acho que eu não consigo. Tá ouvindo? Tá ok, tranquilo. Bom, o que eu pensei foi o seguinte, mais ou menos igual a Tatiana. Eu sou subsequente da enfermagem, né? E a gente também tem bastante problema com as infrequências. E, primeiramente, também já é uma ação que a gente faz já há algum tempo. Então, o que a gente propôs aos alunos? Nós fizemos uma roda de conversa, onde eles puderam colocar tudo que eles, colocar para fora tudo os anseios, né, deles com relação aos dias que eles faltam. Inclusive, nós criamos um BI para que eles, um BI não, um Forms, para que eles coloquem ali o motivo da falta dele, porque daí vai ser uma coisa só nossa, né? Não vai ter ninguém, vai ter acesso. E funcionou até bem, funciona ainda, mas bem, alguns alunos entram, outros não. Mas, enfim, nós fizemos essa roda de conversa, nós mostramos o BI para eles, colocamos os alunos que estavam bem no vermelho, né, a pontuação, o que significa o vermelho, o amarelo, o verde, né? Colocamos tudo para eles. E colocamos a importância deles, né, não perderem as aulas, porque eles não perdem o conhecimento. E, assim, o que nós notamos mais, como a enfermagem, no dia dos estágios, eles ficam muito cansados, né, porque a gente vai para a área hospitalar, aí vai para, às vezes, a unidade de saúde, e eles ficam o dia inteiro no estágio, e muitos deles vêm de fora, aí vem para o colégio, toma banho no colégio, tudo, mas aí tem dia que eles não querem, né, também, e estão cansados, porque a área hospitalar hoje, gente, é difícil, hein? É muita gente, então eles saem, assim, exaustos do campo de estágio. E aí eles querem o quê? Querem descansar. E são adultos, a gente muitas vezes não consegue convencê-los, né, a vir para a escola. Então, eu pontuei lá na atividade alguns alunos, que são os mais faltosos, do quarto período, porque a nossa preocupação é com a formatura deles, eles estão finalizando o semestre, né? Foram 2 anos juntos, e agora a gente, né, muito preocupados com essa índice da infrequência deles muito alto. E assim, né, fizemos uma ata, conversamos de forma bem tranquila, né, para que eles retomassem os estudos e tal. E para nós, assim, está surtindo, porque eles estão preocupados, né, agora, com esse motivo, eles estão trabalhando na formatura deles e tudo, e daí, de repente, vai reprovar por conta de faltas, né? Então, eles estão preocupados, e agora nós vamos começar a mexer com a turma do segundo período também, que estão começando a ficar faltosos. Mas o nosso maior ponto que nós percebemos é isso, é o dia do estágio, que eles faltam bastante. Trabalho, nós temos nós temos aluno que é motorista de ambulância, daí nós temos alunos que são técnicos de auxiliares de enfermagem, aí não consegue sair em tempo hábil do hospital para vir fazer para a escola, né? Tem muita questão do apoio familiar também, que tem filhos, e aí não consegue deixar os filhos arrumadinhos em casa, o marido já fica implicando. E é uma coisa também, um ponto que nós observamos foram algumas aulas desmotivadas. Uhum. Então é isso. Não sei se era mais ou menos ótimo. Isso mesmo, muito bem. No portfólio ele está mais completo. Tá ok. É importante, né, que a gente vai observando aqui, na fala de cada colega, uma realidade diferente, né? E a Leonice tem, assim como a Tatiana, formação de docentes,
e o Arnaldo, que tem ali os técnicos, vai apresentando já uma realidade mais específica. Muito bem. Posso falar? Pode, Ivete. Falar? Eu estou com um problema sério aqui, deixa eu... Você está com 2 aparelhos ligados? É que o meu, deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Tem que sair dessa. Vai ter que sair de um, tá? Aí. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Está me ouvindo bem? Sim. Tá bom, né, gente? É. Então, vou aproveitar aqui. Acho que a minha realidade é mais ou menos igual à da Leonice, que ela trabalha também com curso técnico subsequente, né? Então, o nosso trabalho é com relação à infrequência, e frequência ele é muito constante. Então, a gente está sempre fazendo o levantamento pelo BI, as pedagogas estão sempre procurando ali conferir quem que está já perigando em faltas, né? Porque nós já tivemos um final de semestre e vários alunos passaram assim mesmo, né? Bem justinho ali nos 75%, e 2 alunas que era para ter se formado, agora retornaram para o 3º semestre, um aluno e uma aluna, que eles reprovaram por falta. Então, muitas vezes, eles não acreditam que o subsequente reprova. Então, acabaram reprovando. E o que a gente faz? O curso técnico, a gente tem, assim, um privilégio que os alunos, a gente tem uma boa relação com os alunos, com relação, assim, aos problemas particulares deles. Porque o maior índice de falta dos nossos alunos é pelo cansaço, né? Muitos trabalham, por exemplo, saem do colégio às 11 horas da noite, vão trabalhar no McDonald's, no outro dia eles vão para estágio, então, assim, essa rotina de trabalho, escola, estágio, muitas vezes eles não dão conta. A maioria tem filhos também, filhos pequenos, que muitas vezes não tem com quem deixar aquele dia, eles acabam faltando. E outros porque consegue fazer, por exemplo, um bico de cuidador, ser acompanhante em hospital. Então, assim, o curso técnico subsequente, ele é uma realidade, assim, bem diferente, e a gente tem que estar, assim, muito junto com os alunos, porque senão a gente não consegue manter esses alunos até o final do semestre. Então, eu tenho ali mais ou menos uns 10 casos que eu acompanho muito de perto. Inclusive, tem um aluno, acho que uns 3 que eles falam que é o filho da Ivete, né? Porque a gente, assim, eu principalmente, eu sou muito acolhedora. Como eu estou há 16 anos no curso, então eu faço entrevista, eles têm o primeiro contato comigo desde o início ali, então eles já começam a estabelecer esse relacionamento de intimidade, de procurar você quando eles estão com problema, como eles estão querendo desistir. E, assim, eu tenho lutado muito por alguns alunos, e principalmente por um aluno que ele era presidiário, né, ficou preso, saiu com tornozeleira, e, assim, uma pessoa totalmente quebrada, desequilibrada, TDAH, tudo que você imagina, né? Então, ele é, assim, uma pessoa que eu acompanho muito, assim, de saber como que ele está todos os dias. Então, quase todos os dias que ele chega na aula, que ele está cansado, ele vem me procurar, fala que eu sou a solução dos problemas dele, e ele está querendo ir embora porque ele está muito cansado. Ele tem 2 pessoas que ele é cuidador, e ele mora numa cidade vizinha, ele sabe, assim, o cansaço, e é um menino jovem ainda, de 23 anos, né? E aí eu falo para ele assim, a única coisa que eu posso te ajudar é você ir para a sala de aula, deita sua cabeça um pouquinho lá na carteira, descansa um pouquinho, relaxa um pouquinho, mas não saia da sala de aula, porque você não pode ter falta mais, você já está com muitas faltas. Então, a gente trabalha muito com o acolhimento desses alunos, na tentativa, né, de dar esse suporte para eles, né, a superar todas essas limitações que eles têm para terminar um curso que ele é praticamente integral, né, que a gente fala que ele é integral. Então, como que essa abordagem sempre acontece? Então, quando a gente vê que o aluno está, né, faltando e não nos procura também para saber, a gente convida esse aluno, o que está acontecendo com você, está com algum problema? Aí ele começa, então, a desabafar como que ele está, né, o que ele está passando. Porque, assim, nesse curso, muitos arrumam um emprego, você tem que mudar o grupo dele de estágio, o período dele de estágio.
Então, é um acolhimento constantemente. E esse trabalho eu faço muito de perto com os alunos. Então, a gente acaba tendo conhecimento da vida, né, de cada um, e procura, assim, acolher aqueles que realmente não têm apoio familiar, aqueles que têm uma situação financeira bem precária, para que eles possam se manter no curso. Então, eles sempre, assim, chegam, pede se a gente tem um tempo para conversar, porque nós conseguimos já estabelecer esse vínculo com eles. Não está legal, não está bem, ele vem e procura para conversar e tentar resolver o problema dele. Então, eu penso assim, que esse trabalho de acolhimento, ele tem que ser dia a dia, não tem como a gente deixar esses alunos, principalmente do noturno, que são vários problemas. No conselho de classe agora, que foi do nosso, do primeiro bimestre, sábado, eu até pontuei algumas coisas assim, que nós temos, recentemente nós tivemos um aluno que terminou o curso, que era da pandemia, que se suicidou. E a gente tem que ser esse olhar, aquele que está quebrado, aquele que está pedindo socorro, a gente tem que ter esse olhar para ele. Porque é ali na escola que ele tem apoio, porque às vezes da família ele não tem. E a gente trabalha com muitas pessoas quebradas, né? Os meninos, é um público que nós temos muitos homossexuais, e que muitas vezes eles não têm apoio da família, sentem-se discriminados, e a gente acolhe, para que a gente não perca nenhum na metade do caminho. E, inclusive, eu tenho um agora que, recentemente, eu tenho, assim, procurado muito para falar com ele, para saber se ele está bem ou não, porque ele está, assim, bem desequilibrado psicologicamente. Então, a gente tem muito essa relação essa interação. Eu acho que é uma das coisas muito boas que a gente tem no curso, é isso. Porque a gente não tem, assim, um índice de evasão muito grande e nem muitas faltas. A gente consegue manter aquela porcentagem de frequência. E por ser um curso também que eles sabem, né, que eles precisam do teórico para ter uma boa prática. A gente incentiva muito nesse sentido. Ótimo, muito bem, Ivete. Eu vou andar aqui, passar para outro, que nosso tempo não podemos exceder ali os nossos 3 minutinhos de cada um. Tá, joia. Tá, obrigada. Tá, por nada. Quem agora? Falta Samuel, Maria Elizabeth, Edna e Letícia. Edna, pode ser você, então. Boa noite. Boa noite. Só vou falar, e eu não sei se eu entendi muito bem a tarefa, mas eu fiz assim, vou dizer do jeito que a gente faz. Essa questão de levantamento para identificar os alunos faltosos, a gente faz já semanalmente, identificando as turmas de fragilidade. Nossa escola é uma escola grande, e nós temos cursos técnicos e o ensino médio. E a nossa fragilidade maior está nas turmas do ensino médio, que frequentemente estão abaixo de 70% no BI, né? Então, aí, dessas turmas, é feito, então, o levantamento, identificado os alunos com menor índice de frequência, e é feita essa busca ativa. Nós usamos a ferramenta que está disponível pela mantenedora, né? Que a gente faz ali a identificação, uma conversa com o aluno, um contato, se é menor, o contato com o responsável. A gente insere no SERP se é menor, e fazemos as reuniões conjuntas quando é devolvido para nós. O que é a reunião conjunta? É uma reunião com a equipe pedagógica do colégio, com a pedagoga responsável pela turma, a direção, o representante do núcleo e o representante do conselho tutelar, com os responsáveis, né? Para tentar entender o porquê desse índice de infrequência,
colocar para eles a importância da frequência, os riscos decorrentes da infrequência, né? E aí eles assinam um termo de responsabilidade. Se o aluno é maior, essa conversa é feita diretamente comigo, né? E é feito o registro também e o termo de compromisso. Então, essa é uma ação que, assim, não é que eu pensei isso agora, isso já acontece na nossa escola, já é realidade lá, desde anos anteriores. E a gente percebe, sim, que existe o aluno que é trabalhador, que trabalha até à noite, principalmente, porque ele vem, o ensino médio é de manhã, e ele vem muito cansado para a escola e dorme, né? Ou ele não vem. E aí a gente fica numa situação que, como que você fala para o aluno não trabalhe? Se ele ajuda como arrimo de família. Então, é uma situação muito complicada, né? Tem ali casos que os alunos não vêm para a escola porque ficam cuidando dos irmãos, porque o irmão ficou doente, a mãe precisa trabalhar, e aí a criança, o maiorzinho, fica para tomar conta ali. Então, às vezes, nos esbarramos em situações sociais que fogem ao alcance da escola. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? Então, assim, as perguntas que a gente faz ali para tentar entender, né? Como você está se sentindo em relação à escola, o que o que tem feito você faltar, quais as mudanças, como que a gente pode ajudar você, né? Isso é feito como a pedagoga faz com os alunos ali, né? Para tentar entender essa realidade que cada um traz consigo, né? Então, eu fiz ali um plano de ação, mais baseado no que a gente já faz e algumas ações que a gente também poderia implementar. Essa foi a minha participação. Ótimo, muito bem. E bem no gestão do tempo também. Vamos lá, então, o próximo. Obrigada. Samuel, à vontade. Olá, boa noite. Então, assim, eu não sei se... Porque, assim, a gente faz algumas ações já, que para mim, acho que... A minha, assim, acho que todo mundo faz, né? E a sensação que eu tenho é que a gente enxuga gelo, né? A gente enxuga gelo com essa questão, porque o aluno... Você vai... Ó, por exemplo, nós temos uma pessoa que faz a busca ativa diariamente. Então, diariamente a gente manda pasta, né? Porque como o BI não me dá isso consolidado por dia ou por semana, eu preciso mandar uma pasta para o professor fazer a chamada para eu saber se o aluno faltou naquela semana. Porque quando eu tiro o relatório dele do RCO, é só de forma global, né? Que eu consigo ver as faltas por trimestre. E aí, é um problema que a gente tem que discutir com a mantenedora, porque esse relatório tinha que totalizar essas faltas. Eu acho que é um saco isso. Mas, enfim, então, nós temos alguém que faz essa busca ativa diariamente. Então, quando volta essa pasta, já encaminha uma mensagem no grupo, né, já encaminha uma mensagem individual para cada pai, né, no WhatsApp, para que ele justifique a ausência do filho. E aí, as justificativas são diversas e variadas. Está doente, não foi ao médico, ficou em casa cuidando do irmão, deixou o filho em casa para ver para a escola, o filho não veio, né, nem estava sabendo que o filho não estava aqui, né? E o contrário também acontece. Às vezes o filho está aqui e o professor que fez a chamada não viu o abençoado, não viu, o abençoado foi no banheiro, o abençoado foi, né? Estava passeando na hora da chamada. E aí a gente manda mensagem, a mãe vem doida, fala, mas cadê meu filho que não está aí, que devia estar aí? Mas assim, então assim, essa é uma mensagem que diariamente a gente manda já fazer essa busca. E aí, obviamente, a gente tem casos ali de infrequências maiores. Estou falando de uma escola com 1.100 alunos. Eu estava olhando aqui os pula-pula, a gente tem aí 200 pula-pula. Então, nossa frequência é 80%, 85% tem sido difícil. Tem sido uma dificuldade, assim. E quando você vai conversar com os alunos, assim, parece que não é o que você faz, porque é uma questão de estímulo em casa, né? É uma questão de parecer que a escola não é atrativa o suficiente.
né, para esse aluno. Ele enxerga tudo, né, em outros lugares e não na escola. Aí nós temos situações que o aluno também trabalha à noite, chega cansado, não vem. Semana passada, por exemplo, aqui o município deu, deu semana do saco cheio. E aí o que aconteceu? Aqueles que têm irmãos ficaram em casa cuidando do irmão, porque a mãe e o pai não tinham onde levar, não tinham onde deixar o irmão. Então não tinha creche, não tinha escola, né? Então, semana passada, a frequência foi lá embaixo, Caiu. né? Então, então assim, então a gente chama o pai para conversar, a gente vai na casa buscar se eu não consigo contato. Mas eu percebo muito assim, quando o aluno é faltoso, muitas vezes a mãe não vem. A mãe, o pai, ali que é o responsável, você liga, você manda mensagem, já saiu do grupo da escola, a mensagem não chega porque já bloqueou. Às vezes você consegue falar quando você liga de um outro número que não da escola, né? Um número que a pessoa não conhece. Então, Uhum. assim, falta o movimento dos pais, falta o movimento da família, né? Conselho tutelar não tem perna para chegar em todo mundo. Então, assim, eu sei que em Londrina, por exemplo, o Conselho Tutelar praticamente nem vai fazer buscativa, né? Tá aqui em Biporã, que ele ainda vai. Só que, assim, você manda o caso em fevereiro, ele vai em julho. Uhum. E aí, a partir do momento que você mandou o caso para ele, se ele não te der uma devolutiva, você não consegue fazer mais nada ali, oficialmente, né, no SERP. Claro, as buscas continuam aqui, a gente está ligando, tem uma pessoa ligando, fazendo toda a anotação, né, pedindo para assinar uma ata de infrequência, tentando entender o que está acontecendo. Só que assim, a sensação que eu tenho é que a gente está enxugando gelo, porque você vai e o aluno volta. Ele fica 2 dias e vai embora de novo. Você vai atrás, ele volta, né? Ou ele Uhum. volta porque o conselho foi atrás dele e a mãe dele vai ter um problema. Aí ele volta. Só que ele volta, ele já está quase estourado em falta quando não está estourado em falta, né? Noturno, noturno é a mesma coisa. Subsequente ainda, semestre passado, é que a gente está num processo de cessação do nosso noturno aqui, né? Então a gente está com as turmas finalizando esse ano, tanto o subsequente, então está no terceiro semestre do ADM, quarto semestre da farmácia, e Uhum. uma turma de terceiro ano. Então, assim, está finalizando esse ano. Provavelmente a gente não tem mais noturno o ano que vem. E, noturno, a briga é mais ainda, né? Porque você tem que chamar, conversar e tentar entender o que está acontecendo. Ah, mas, assim, eu fico pensando que a gente faz diversas ações, por exemplo, vamos fazer um dia diferente, vamos chamar o Grêmio, né? Tem dia de não vir para a escola. Uhum. Vamos chamar alguém para fazer uma palestra? Se eles ficarem sabendo, tem dia de não vir para a Não vem. escola, Uhum. né? Eu não sei se é essa a realidade de todo mundo, mas essa é a nossa realidade aqui. Então, assim, eu tenho sentido que a gente faz, e parece que você não tem o resultado que você gostaria de ter, né? Você não para, você fica o tempo inteiro de cima de busca ativa, e vê aluno pula-pula, e vê aluno que já está reprovado, e vê aluno que, né, que está faltando pouco, e liga para mãe, liga para pai, vem mãe, mas não sei. Eu não sei quais ações dessas são tão efetivas. Gostaria de saber, na verdade. É O isso, gente. momento a Desculpa. gente. Aham, não, um momento a gente acerta, outro momento a gente erra e assim a gente vai vencendo, né? A gente também já aconteceu de criar algumas estratégias e dá um efeito contrário ao que a gente tem, mas é uma busca constante, né? A Letícia acho que não vai poder apresentar agora, então tem a Maria Elizabeth. Boa noite. Boa noite. Então, gente, tudo que a gente ouve dos colegas, né, acontece na nossa escola também, parece que é incrível, e eu concordo com o Samuel, às vezes a gente parece que está enxugando gelo. É aquela coisa, a minha escola tem quase 1.000 alunos, e para chegar no 85% de frequência, olha lá, é raro, a chefe me manda mensagem todo dia. E a gente faz também a nossa busca semanal, né? Na terça-feira a gente entra
faz observação do BI e a gente já vê lá aqueles alunos que estão bem com as faltas, a gente já chama, a gente já começa a fazer a conversa, a investigação. Alguns a gente chama a família, conversa com a família. Mas hoje, para falar assim, eu tenho um caso que eu vejo assim, satisfatório, sabe? É uma menina, ela está no 7º ano, ela já está reprovada por falta, inclusive, e nós chamamos a mãe, a menina precisa de tratamento, a menina tem que ser laudada, ao que tudo indica, ela é autista. Daí a mãe falou assim, quando eu falei para a mãe, ela está reprovada, mas ela tem que frequentar a escola. Daí a mãe falou para mim assim, mas daí o que ela vai frequentar a escola para quê, se ela já está reprovada? Eu falei, mãe, ela tem que criar o hábito de que ela tem que vir para a escola. Porque se ela não criar esse hábito, ela não vai caminhar. Ela vai ser uma aluna que vai ficar sempre em círculo, né? Todo ano. Uhum. E hoje eu fui na turma conversar e a menina estava lá. E eu quase que todos os dias eu pergunto aos professores, a fulana está na sala? A fulana está na sala? Então, vamos dizer assim, de cada 15 dias ela falta 1 ou 2. Para quem está reprovado, hoje ela está com uma frequência de se dar parabéns para ela, né? Uhum. Mas é todo esse enredo aí, é conversa, é a buscativa diária. Eu tenho pedagoga que fala assim, diretor, eu não consigo fazer nada, é só buscativa, é só buscativa. E você liga e a família não te dá retorno. Outra família vem, mas você fala e parece que ele entra no ouvido e sai no outro, né? Você não consegue. Quando o pai vira as costas, você já fala, em vão, não vai mudar nada nessa realidade. Então, alunos que vieram do noturno, que o meu noturno cessou no ano passado, né? Então eu trouxe turmas da noite para o período do matutino. Uhum. Caso sério, tem um aluno também que é laudado. Ele era do 8º ano passado. Como ele já está fora de faixa etária, a gente encaminhou ele para a EJA, para ele terminar o 8º e o 9º ano, e hoje ele está matriculado no 1º ano. É um aluno que está assim, ó, por um fio para ser reprovado, sabe? Uhum. Mas é um aluno incompreendido pelos professores, é aquele aluno que, eu quero só vir o dia que tem as aulas que eu gosto, é aquele aluno que pede para ir tomar água, para ir ao banheiro, e ele, se ele puder ficar meia hora lá fora, ele fica. E é tão interessante que ele vai, a minha escola tem 3 pavilhões no chão, né? Não tem escada. Aí ele vai indo para o pavilhão dele, que é o último. Se ele encontra um colega, ele volta com o colega para tomar água, e daí ele fica. Daí você tem que estar falando, fulano, é a 3ª vez que eu estou vendo você passar aqui na frente. Não, eu estou vendo coisa de certo, né? Então, as desculpas ou as histórias, eu falo desculpa em alguns casos porque o aluno gazeia a aula. Porque é uma aula que eu não gosto, porque o professor não está dando nada, né? O professor nunca está passando nada. Não. Está fora, né? Já fiz atividade. Outros jogam à noite. Tenho vários alunos que estão com essa mania de ficar jogando até 2, 3, 4 horas da manhã, e daí no período da manhã não vão para a escola. E os pais sabem e não conseguem muito contribuir com a escola, reverter essa situação. É feito a ata, é feito a conversa com os pais, os termos são todos feitos, assinados pela equipe pedagógica, direção, pai, e muitas vezes até o aluno. E é frustrante a gente falar, né? Porque parece que o nosso trabalho como diz, acho que é plantar carvalho mesmo, né? Você vai ver o resultado muitos anos à frente. Né? No momento é um ou outro caso, e eu gosto da nossa tutora, ela fala assim, gente, se a gente salvar um aluno, já tá bom. Mas para a gente é tão frustrante, né? Com tantos alunos. A gente quer salvar todo mundo. A gente quer salvar todo mundo. Aí a gente conseguir conduzir 1 ou 2, eu me frustro muitas vezes. Então, as ações que a gente faz é buscativa direta. O conselho também nosso não consegue, não ajuda.
Inclusive, quando a gente tem aqueles estudos de caso, a gente fica muito claro que eles querem colocar o aluno dentro de alguma escola. Teve um caso de uma menina que ela era nossa aluna, ela muito agressiva, muito violenta. Ela saiu, foi para outro colégio, saiu e virou um estudo de caso. E a conselheira, a representante do núcleo, todos os demais órgãos, né, todo mundo encaminhando a menina. E a escola? E a escola? Né? Eu falei assim, olha, essa menina ela já foi nossa aluna. Hoje nós somos cobrados diariamente pelo resultado da frequência, diariamente. Já fizemos tudo e mais um pouco, a mãe não é participativa. Sabe o que a conselheira falou? Gente, só a escola não quer fazer a parte dela. Eu falei, tá, você vai me garantir que ela vem todo dia para a escola? Não, ela tem direito a estar matriculada. Quando ela quer ir para a escola, é outra situação. Eu falei, gente, enxugar gelo. Eu concordo com o que falo de Samuel, é enxugar gelo. É desse jeito. É desse jeito. Obrigada, Maria. Tá ótimo, tá bom. Às vezes a gente usa esses momentos para desabafar um pouco, né? Porque ouvindo essas outras histórias acabam sendo, assim, um conforto até para a gente. Poxa, não é só comigo que essas coisas acontecem, né? Acontecem no Estado, porque nós estamos aqui com colegas de vários núcleos, né? Diferentes. Eu gosto de deixar vocês livres para falar, sabe? Eu fico preocupada, assim, o outro colega está achando que está cansativo, é muita gente para falar, mas escolher aleatório, só 3, 4 para participar, eu acho que é importante, né? Se cuidar de uma tarefa, vocês se preocuparam, o que eu vou falar e tudo mais, é um momento mesmo de desabafo, de colocar, e reconhecendo as realidades que a gente tem aí, né? Diversas, né? Então, agradeço mesmo a participação de vocês, é bom que vocês participem. Hoje a gente vai conversar bastante. Daqui a pouquinho nós vamos ter um trabalhinho em grupo, vamos nos dividir em 2 salas, aí vai ficar mais interessante ainda, tá bom? Então, vamos andar aqui, vamos relembrar, né, a questão ali do nosso final de ano, né? 9 semanas até o final do ano letivo. E aí é o momento da gente pensar nas estratégias aí para encerrarmos com louvor, né? Com sucessos e com insucessos, de acordo com o que a gente acabou de relatar, né? Porque o nosso sucesso, como você falou, a gente queria resgatar todo mundo para poder aprovar todo mundo. E aí a gente sabe que uns vão ficar aí pelo caminho e a gente continua o trabalho, né? O ano que vem, ou a gente, ou outros, esse estudante vai tendo aí o seu trabalho, né? Então, ali no segundo seminário dos diretores, né, foi trabalhado a questão do Se Liga, né, foi feito o estudo e planejamento também no dia 9 de setembro, né, para algumas escolas, 14 ou 21 no sábado de setembro para outras escolas, né, e foi pensado esse momento de realizar um planejamento já junto aos professores para esse final de ano. Então, como o título já diz, né, tempo de aprender mais, né, um período de intensificação das aprendizagens para todos os estudantes, né. O programa Se Liga, Tempo de Aprender Mais, tem, né, como objetivo superar, recuperar, reforçar e aprofundar aprendizagens, para que o estudante acompanhe com sucesso a série seguinte. Então, a gente já desse dia de estudo e planejamento, a gente fez esse trabalho. Então, eu acredito, né, vem 2 questões aqui, isso está claro para todos os seus professores, e a intenção da reavaliação também está clara, né? Teve um momento, talvez ainda não tenhamos essa clareza por parte de todo o nosso grupo docente, mas acredito que pela fala de vocês em relação à frequência, também sobre o aprendizado, sobre os resultados das notas aí do trimestre, vocês também vêm desenvolvendo já com eles essa possibilidade de esclarecimentos sobre o que é essa recuperação aí de final de ano. Então, a gente quer partir aqui da questão do erro, né? Qual a sua concepção de erro no contexto ensino e aprendizagem, né? O que você entende por aprender
ou aprendizagem. Para que nós realizamos a avaliação escolar interna? E qual o objetivo da reprovação escolar? Questões para a gente ir colocando aí na nossa cabeça. O erro, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva formativa, né, pensando no processo avaliativo formativo, o erro é pensado como parte do processo indicador para as mediações enquanto escola. A aprendizagem é o processo de desenvolvimento das habilidades específicas para cada área de conhecimento, de forma individual, em cada estudante. A avaliação, ela tem um olhar comprometido com a formação integral do estudante, evidenciando o que ele já sabe, o quanto avançou no processo, o que ainda falta para acompanhar o ano seguinte. Para o professor, é um feedback do processo de ensino. Reprovação não pode ser vista como uma punição, deve acontecer apenas se alinhada à ideia de contribuir com a aprendizagem e desenvolvimento do estudante, se considerado inapto ao desenvolvimento das habilidades e competências desse estudante. Então, nessa perspectiva, a gente vem pensar essas ações aí de final de ano, né? Aqui a gente tem, como eu falei assim, que o Se Liga, ao longo desses 5 anos, 4, 5 anos, ele foi dando ênfase, ora na aprovação, ora na reprovação, ora na avaliação interna, ora nas avaliações externas, mas ele vem, aos pouquinhos, a gente vai assimilando dentro do nosso contexto escolar, e cada escola desenvolve um planejamento. Nessa perspectiva, como foi o Se Liga na sua escola em 2023? Pontue acertos para repetir e aprimorar. Então, agora nós temos aí, eu vou dar 2 minutinhos, gente, só vai dar tempo para vocês abrirem a caixa de texto e responder 2 palavrinhas. Vocês vão complementar depois, porque nós temos ainda bastante coisa aqui na nossa pauta, tá? Então, ali, como foi o Se Liga na sua escola em 2023? Escrevam lá. Vocês não vão agora descrever todo o processo. Mas foi satisfatório, não foi? Foi bom? Foi truncado? Acho que merecia mais tempo? A gente não se organizou antecipadamente? Aquilo que vocês lembram ali, seja como professor em sala de aula, quem estava em sala de aula, quem estava na gestão, apenas 2 palavrinhas ali para vocês registrarem ali no seu portfólio, no nosso 5º encontro. Dois minutinhos no contadinho no relógio, gente. Um minuto. Zenildo, Oi, prof.
Estou com o mesmo problema da semana passada. O meu slide lá, ele está escrevendo para cima. Já te ajudo lá, tá? Obrigada. Tá. Só vou andar aqui, daí vocês vão poder continuar depois com esse registro, tá? Vocês podem dar uma melhoradinha depois. Então, agora, né, como o título diz aqui, liderando pelo exemplo, eu trouxe um exemplo, né, lá do colégio onde eu sou gestora, né, coloquei umas fotinhas aqui para ilustrar um pouquinho o nosso colégio, né. Então, coloquei uma foto ali do antes e do depois, né. A primeira foto era do colégio ano passado, nós tínhamos esse uniforme azul, era camiseta azul e uma camiseta branca. Então, depois nós nos tornamos cívico em final do ano, e então o uniforme agora daí os agasalhos azul escuro, né, e a camiseta branca. E ali a nossa equipe, né, eu, a diretora auxiliar, que é essa ali olhando de frente do lado esquerdo, e daí no meio e os dois monitores militares ali. Então, essa é a nossa equipe ali. Então, relembrando um pouquinho o ano passado do nosso Se Liga, eu trouxe aqui, ó, essa ficha, né? Todo mundo já falou ali em termos, né? Termos, ata e tudo mais. Nós iniciamos ali o processo, primeiro com um planejamento, eu vou mostrar de forma diferente aqui. Fizemos esse termo, né? Onde tem a questão das disciplinas, vai um xizinho ali na disciplina que o aluno tem obrigatoriamente de fazer o Se Liga. Foi passado para os pais, né, convocado o pai na escola, o pai veio, acompanhou, assinou, e ficou ciente que ele deveria estudar, se dedicar ao máximo ali. Porque nós fizemos o planejamento conforme a orientação, com as atividades. Deixa eu parar aqui essa apresentação, e vou mostrar aqui para vocês. Nós fizemos o planejamento, e até ele já foi modificado essa semana, porque nós... não é esse. Nós já estamos fazendo as modificações para esse ano. Então, foi um planejamento, nós não dividimos as salas, né? Assim, sala do avançado, do básico e abaixo do básico. Cada turma ficou igual, né? E aí o professor desenvolveu, sim, o trabalho, né? Está aqui, né, as diretrizes para a elaboração, e daí o professor ele desenvolveu esse planejamento. As atividades em sala de aula teve valor de 40, né, e aqui ele colocou a unidade curricular, os conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e os critérios ali de avaliação, ele fez e entregou para a equipe pedagógica esse documento. E aí ele ficou uma semana inteira trabalhando com atividades em sala, pontuando 40 pontos. Na semana seguinte, ele fez uma avaliação bem contextualizada, foi enviada essa avaliação um pouquinho antes para a equipe pedagógica verificar e pontuar algumas questões com o professor a partir dos descritores de menor acerto. Então, esse foi um pouquinho o trabalho do ano passado lá em nosso colégio. Esse ano daí a gente já está fazendo as modificações, a gente vai fazer o contrário, a gente vai dar um valor de 60 pontos para as atividades em sala de aula, e 40 pontos, daí, em vez de prova, nós vamos fazer os quizzes, né? Daí muitos professores vão fazer quizzes de papel, e outros vão fazer uso das mídias que tem na escola, e outros ainda vão fazer em forma de avaliação, mas no formato dos quizzes. Então, um exemplo para vocês, né, do que foi lá no meu colégio o Se Liga do ano passado. Vocês, com certeza, já estão pensando aí no de vocês, né? Opa, avancei aqui demais. Então, agora nós vamos fazer um trabalho em grupo. Vou abrir as salas temáticas, vamos dividir o grupo em 2 grupos, tá? Vocês vão ter 25 minutos para realizar o trabalho. Eu acho que 20 minutos é suficiente para a gente ter um tempinho ali para fazer a socialização.
Então, eu vou colocar, eu já coloquei vou colocar aqui de novo, coloquei no WhatsApp, quem tem o WhatsApp aberto aí no computador, eu já coloquei um link eu já coloquei o link no grupo do WhatsApp, mas eu vou colocar aqui no chat também, tá? Vou abrir aqui o chat, já vou colocar aqui, para que vocês possam acessar esse documento que vocês vão trabalhar nele agora, tá? Então, vou abrir as salas temáticas, alguns vão ficar na sala mestre, que é a nossa sala principal. Então, eu coloquei aqui, como a Letícia ela está em atendimento, acho que ainda está, eu vou colocar eu vou colocar uma a mais lá no grupo dela, e daí vocês vão descrever uma situação. Pode ser uma situação real, uma situação problema de vocês no Se Liga do ano passado, tá? Divididos em 2 grupos nas salas temáticas, vocês irão escolher uma situação problema, uma fragilidade ou ponto de atenção que aconteceu durante o Se Liga na escola em um dos integrantes. Descreva o ocorrido no documento de compartilhamento. Em seguida, os grupos trocam as situações e vocês deverão trazer sugestões, impressões e possibilidades para a resolução do outro grupo. Então, vai estar lá na caixinha de texto, vai estar lá, grupo 1. O grupo 1 é o grupo, deixa eu abrir aqui, o grupo 1 é o grupo da sala principal, da sala temática principal, que é essa sala que vocês vão continuar, porque a gente precisa manter a gravação acontecendo durante esse trabalho. Então, deixa eu trazer, já fiz ali, fiz uma pequena divisão ali para ir mais rapidinho, tá, gente? Mas já está certinho aqui. Então, vocês vão para a sala temática, quando chegarem no grupo, já um de vocês, que pode ser nomeado um redator, um relator, alguém que vai fazer a escrita ali, vai digitar, e o outro que vai apresentar depois na hora da socialização, tá, gente? Alguma dúvida antes de eu abrir as salas? Eu vou estar passeando nas 2 salas, tá? Aí eu vou estar orientando vocês. Então, vocês vão aceitando os convites aí, quem está recebendo. Os outros já saíram. Aqui nesse grupo, então, ficou a Leonice, a Tatiana, Samuel e Letícia. Então, peguem ali no WhatsApp ou no chat, é um doc, tá? Vocês vão abrir, eu vou parar aqui a apresentação, daí eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, ali, ó, vocês são grupo 1, tá, gente? Então, vocês vão abrir ali, né? Abre aí no computador de vocês. E aí, vocês vão digitar ali alguma situação, problema que aconteceu no ano passado, né? E aí, vou deixar vocês à vontade para vocês conversarem. Aí, quando vocês relatar a situação de vocês, aí vocês vão descer, tá? Vocês vão descer lá embaixo. Opa. Vocês vão descer aqui, ó. Tatiana já está ali. Vocês vão encontrar a solução para o problema do grupo 2. Entendeu? Vocês vão lançar a situação problema e o grupo 2 vai responder o de vocês. Vocês lançam ali a situação problema e aí vocês descem ali e vão dar sugestões para a situação problema que o grupo 2 apresentar. Beleza? Tá fácil? Tá. Então, eu vou lá para outra sala para
vocês poderem já começar aí e orientar um pouquinho melhor a Laís, tá bom? Ô, pessoal, boa noite. Oi, gente, Tatiana, Samuel. Boa noite. Oi, desculpa. Viu? Eu não tenho muita bagagem com relação ao Se Liga, porque nós não fazemos muito, né, no subsequente. A gente só faz uma vez por ano. E o ano passado, eu não estava no colégio. Então, assim, eu vou poder contribuir bem pouco com vocês. Desculpa, mas assim, o que eu puder ajudar, fazer alguma coisa, eu tento colaborar, mas eu não experiência, assim, com o Se Liga, eu não tenho. Desculpa. Queria ser assim também, não ter experiência com Se Liga. Queria não precisar ligar, né? Assim, Ai, Samuel. é que é ensino médio fundamental. Subsequente não tem Então, Se Liga, né? Subsequente não precisa, né? Então, não, assim, mas a gente ensino faz, médio todo final de fundamental ano tem que precisa. fazer, né? Mas no meio do ano não faz. E o ano passado eu não É, estava no colégio, né? Estava em outra atividade e eu perdi, mas teve, o ano passado teve. Mas é sempre aquela angústia maior é dos professores, né? Que eles, na realidade, eles odeiam fazer Se Liga, porque aqui, pelo menos, na minha realidade, né? não, também. Porque são alunos que, às vezes, não, né? Passa o ano inteiro, o semestre inteiro ali, e de repente você tem que elaborar um provão, fazer uma semana de aula, né? E É que o grande problema é a recuperação da recuperação da recuperação da recuperação, então, né? Esse é o grande problema, que o professor conta a não história do gosta e enxugar gelo, igual com você toda falou. razão. Assim, com toda razão, né? Porque, assim, o Se Liga foi criado há 5 anos atrás e até hoje o professor ainda não entendeu que ele é um projeto de governo e ele vai continuar por quanto tempo o governo entender que ele é necessário, né? Então, assim, a gente percebe que é uma luta do professor, né? Em cima da história do Se Liga o tempo todo, porque ele tem que trabalhar de forma diferente, de espaços diferentes, né? A ideia não é da prova, né? Então, assim, é você fazer de uma outra maneira para que o aluno que não conseguiu sucesso ali na disciplina consiga agora. Mas aí é como se ele estivesse dando 1.000 chances extras para aquele aluno, né? Que não fez nada o ano inteiro, que falou para ele assim, mas quando que eu Se Liga? Já está esperando Se Liga, porque ele já sabe que todo ano tem, né? E o professor muitas vezes entende que é uma forma de mascarar o resultado que vai para o SAEB. É isso, de mascarar um pouco o fluxo, porque você acaba aprovando todo mundo, né? Ainda aqui, a gente tem uma situação onde ainda mantém-se um nível até grande de reprova, né? A gente é até chamado a atenção por isso, porque ano passado mesmo os professores tinham várias situações, problemas, mesmo com o Se Liga, nós tivemos um número razoável de reprovas e isso fez com que o nosso índice do SAEB não subisse. Na verdade, que ele caísse. Eu tinha basicamente a mesma proficiência, mas como eu tinha o número X, né, de reprovas, o resultado final caiu. E aí esse mesmo professor fica bravo porque não recebeu os R$ 3.000, mas ele mesmo quis reprovar todo mundo ano passado, né? Oi, pessoal, boa noite. Desculpa a demora, eu estava fazendo um atendimento aqui na escola e voltei agora. Só para falar para vocês, estava acompanhando, né? No meu colégio tem uma resistência de alguns professores, eu não sei se resistência ou se falta de entendimento sobre o que é Se Liga, sabe? Sobre essa nova oportunidade ou sobre fazer novamente
como o Samuel falou, né, fazer a recuperação da recuperação da recuperação, o que é para fazer novamente, fazer mais uma vez, oportunizar mais uma vez, a gente entende que a questão é não reprovar o aluno, é bem isso, né? Mas eu tenho alguns professores que eles ainda não entenderam que né, oportunizar mais uma vez para o aluno. E o aluno, como vocês disseram, né, ele já sabe que é uma chance de passar mais uma vez, né? Eu tenho alguns professores, por exemplo, que chegam no Se Liga, a minha maior defasagem no SAEB, por exemplo, é matemática. E meu professor de matemática, por exemplo, ele chega no Se Liga, ele dá uma prova com 50 questões de matemática. E aí é claro que o aluno não consegue fazer, ele não atinge a nota de forma alguma. Então, assim, ainda falta, eu acho que entendimento do que é, para que serve e como funciona. Alguns ainda se negam, eu acho que a fazer, ou outros acham que é só assim, vou dar prova e vai passar logo. E por mais que a gente fale, que a gente explique que todo, de repente, estudo e planejamento chega com esse tema e a gente trabalhe isso, eu ainda enfrento essa resistência, sabe? Essa forma assim, já que é para passar, então eu vou dar trabalho para o aluno, já que é para ele fazer, eu vou punir, eu vou, de certa forma, fazer ele trabalhar, ou então, assim, já que ele não fez nada o ano inteiro, eu vou dificultar ao máximo a vida desse aluno. É isso que eu percebo que acontece, não Se Liga. Sendo que podia ser uma nova oportunidade, né? Pegar um conteúdo específico, pegar uma coisa que seja objetiva, um conteúdo primordial, trabalhar de novo, né? Esse conteúdo, falar assim, olha, esse é essencial, deixa eu trabalhar ele de uma outra forma, porque às vezes a gente fala assim, né, que a sua mãe falou, o aluno não fez nada o ano inteiro, mas às vezes ele não conseguiu aprender, e eu tô dando um exemplo de matemática, porque assim, na questão do SEB, matemática é o meu ponto frágil no colégio. E eu digo isso assim, porque eu sou professora de geografia e matemática, para mim é uma questão muito difícil, né? E eu acredito que para a maioria dos alunos também seja. Então, assim, poxa, será que a minha metodologia durante o ano inteiro ela foi adequada? Será que agora não é o momento de eu aplicar uma metodologia diferente e conseguir fazer alguma coisa, né, diferente para que esse aluno aprenda o básico? Mas aí chega final de ano, a gente já está cansado, o professor também está cansado, então eu acho assim, acaba acumulando muita coisa, né, no final do ano, para que esse Se Liga aconteça de uma forma, para que ele seja realmente eficiente, como o projeto é proposto, né? Pelo menos assim, é o meu ponto de vista. Eu acho que esse Se Liga, da forma como ele não deveria acontecer no final do ano, ele deveria ser a cada trimestre, sendo realmente um projeto de intervenção, sendo um projeto de recuperação, tendo ali como um objetivo realmente de recuperar, né? E não apenas de chegar no final do ano e aprovar o aluno, porque a impressão que a gente tem é essa, chega no final do ano eu faço Se Liga e eu passo. E é um engano, né? Não é para isso que ele serve, pelo menos é o meu ponto de vista. Oi, Zenilda, voltei, tô aqui. Tá bom, beleza. Eles estão começando a digitar lá, tá, Tatiana? Se desce lá, corre o texto, que embaixo tem o outro doc deles, tá bom? Tudo bem. Só reforçando ali, Letícia, é mais ou menos o que acontece isso. Até hoje, na tutoria, a gente estava conversando, né? Eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que o Se Liga não deveria ser no final do ano. Na verdade, o que a gente discutiu hoje de manhã é assim: o acúmulo vai se dando e chega no terceiro trimestre, o professor não consegue nem fazer a aplicação do conteúdo do terceiro trimestre. Né? Então, assim, ele vai no primeiro trimestre, daí tem aquele nivelamento, mas daí lá no final do primeiro trimestre ele já tem que pensar na recomposição e nesse nivelamento, aí já começa atrasado esse segundo trimestre, embola com o início do terceiro, e o terceiro é muito curto com essas questões do Se Liga. Então, o Se Liga precisaria vir cada trimestre. Eu acho que no próprio calendário já deveria vir assim, entre o final ali do primeiro trimestre, ter 2 semanas para recomposição e aplicação dessa recomposição, como uma forma de pegar, peraí, professor, professora, tenho um trimestre de conteúdo, nessas 2 semanas finais ali, mas é estipular, tá toda a escola, todo mundo pensar, não tem de estudo e planejamento? Pensar ali, nessas 2 semanas do final do trimestre, o que eu apliquei dentro do meu conteúdo que não teve aprendizagem efetiva?
E daí recompor essa aprendizagem, reavaliar, reexplicar, enfim, buscar outras formas. Aí fechou o trimestre, beleza. Vai para o segundo trimestre, começa toda uma organização de planejamento de segundo trimestre, e lá mais no final também tenta fazer essa organização, e assim no terceiro, para não juntar tudo isso, porque daí muitos reclamam que pouco consegue desenvolver ali no terceiro, efetivamente, os conteúdos, porque já vem uma coisa que é uma bola de neve, né? E daí tem mais o se Exatamente, liga. porque daí ele perde a característica dele, que é fazer uma recuperação. Ele é só Isso, aprovar mesmo, né? Porque assim, se você não aprendeu nada durante o ano, o que você faz em 2 semanas? Até para o professor, o que você consegue ensinar, recuperar em 2 semanas que você não conseguiu no ano inteiro? O que aquele aluno é capaz de aprender em 2 semanas que ele não aprendeu no ano inteiro? E fora que daí você tá com a sala inteira, no final do ano, com aquele aluno que a gente sabe que tem a classificação do que precisa aprimorar, do que precisa recuperar e tudo mais, mas a gente sabe da dificuldade do professor em sala de aula de lidar com quem está na sala, com quem não precisa recuperar e com quem precisa. Aí eu não sei vocês, mas a gente se vê doido na escola no final do ano para fazer outras atividades para aquele que de repente não precisa recuperar, para deixar o professor trabalhar em paz no final do ano com aquele que precisa recuperar. Então eu vejo assim uma certa ineficiência desse projeto apenas para o final do ano, né? E o professor ele realmente ele não dá conta de fazer o que o projeto propõe, ele não dá conta de fazer e realmente não funciona. Na minha escola, pouquíssimos professores conseguem realmente aplicar ao pé da letra o que propõe o projeto. aí eu vou ler ali o que eu escrevi, conforme vocês foram relatando, eu fui pontuando, aí vocês, se quiserem modificar, a gente modifica, tá? Relato da situação problema, eu coloquei resistência da organização do Se Liga por parte dos professores. Então, relato, o entendimento do programa Se Liga pelos professores, dificuldade do entendimento do programa Se Liga pelos professores em como aplicar, como organizar e entender essa proposta como uma recomposição de aprendizagem para o estudante e trabalhar em sala de aula como uma aprendizagem efetiva. Não sei se é assim, se a gente coloca outras questões, enfim. Eu diria mais uma dificuldade de aceitação e não de entendimento, sabe? Porque eu acho que Então, vou colocar entender aceitação. porque eu penso assim, olha, entender, eles até entendem, mas aceitar e pôr em prática é difícil, porque o tempo ai meu Deus, como é que eu vou dizer isso? O tempo hábil para fazer isso é muito difícil. Eu digo para você, por exemplo, hoje, sou professora de geografia. Como é que eu vou elencar um conteúdo para trabalhar em 2 semanas, revisar e falar assim, ok, agora este menino está aprovado, sabe? É nesse sentido que eu penso. Eu sei que deve ser um conteúdo priorizado, eu sei que deve ser um conteúdo específico, algo que seja pré-requisito para ele ser aprovado para o próximo ano. Eu tenho esse entendimento, eu entendo como funciona o Se Liga, mas isso é o suficiente? Quer dizer, eu estou dando mesmo pré-requisito para esse aluno ir para o próximo ano? Isso é o suficiente? Eu não consigo ver isso como sendo suficiente. Gente, não Deixa quero eu cortar perguntar uma coisa, vocês, gente. só um pouquinho, tá, Samuel? Só a nível de Tá bom. entendimento ali. Então, lá nesse mesmo doc, a Tatiana que está ali fazendo a digitação, eles já terminaram, já concluíram a situação, problema deles, tá? Eu estou apresentando aquilo. Para eles colocaram a falta de comprometimento dos estudantes. Aí agora vocês leem o relato deles, e aí vocês podem continuar a discussão de vocês, que está bem bacana, mas aí vocês já vão pensando quais possibilidades vocês vão sugerir para o enfrentamento dessas dificuldades, tá bom? Podem continuar. Então eu acho assim, uma melhor capacitação, uma melhor explanação de como funciona esse projeto, sabe? Preparar melhor o professor. No meu ponto de vista, só a formação lá no estudo e planejamento não é o suficiente para capacitar o meu professor para esse projeto. É que, na Sim. verdade, gente, o que eu percebo? Por exemplo,
veio a notícia, não sei se veio para vocês, mas tudo tem que vir a instrução. Que o Se Liga começaria 25 e agora veio que começaria dia 18 de novembro. Chegou essa informação para vocês? Chegou, mas é justamente a semana da prova Paraná Mais. Não, Na é que assim, nossa ó, novembro escola tá uma começa a loucura, né? partir do dia Novembro, 25, por causa da É, prova. então, é assim, ó, dia 11 a prova Paraná Mais para os nonos anos, dia 13 e 14 agora, 14, 15, não, dia 12, dia 13 e 14. Prova Paraná Mais para os terceiros anos, né? Quem tem noturno, aluno do noturno tem que descer para fazer essa prova Paraná Mais, porque não vai ser aplicada à noite. Segundo ponto, Se Liga seria dia 25, estão trazendo para o dia 18, né? Semana com feriado no meio, 26 e 27 tem a prova Paraná. A partir do dia 25, a prova Paraná digital. Então, você tem um milhão de coisas acontecendo, com Se Liga no meio, né? Ah, o terceiro trimestre acaba ficando pela metade, né? Porque você tem um monte de coisa acontecendo. E, e assim, o que eu percebo, né? A gente colocou sobre a resistência dos professores com relação ao Se Liga, acho que esse é um ponto importante, mas a gente percebe que a forma com que esse projeto está desenhado, ele não, ele não possibilita que isso aconteça da melhor maneira, né? Então, para você conseguir usar tempos, espaços diferentes da escola, para você não dar prova, né? Eventualmente, o professor entende que ele tem que punir o aluno, que nem a Letícia falou, e dar uma prova com 50 questões, para que ele não consiga. Então, assim, mas ao mesmo tempo, o professor se sente frustrado, porque ele já fez, ele recuperou, ele recompôs a aprendizagem, e mesmo assim ele tem que fazer de novo. Ele tem que ir de novo, de novo, de novo, até que aquele aluno consiga nota para aprovação. Então, assim, eu não sei, eu acho que o calendário desse final de ano ele está muito conturbado. Não sei se vocês pensam isso. é verdade, porque daí a gente não dá conta nem do conteúdo do terceiro trimestre, mas já está com o tempo do Se Liga. Quer dizer, como é que eu vou recuperar um conteúdo que eu não consegui dar conta? E aí um problema que vai né, se desenhar lá é o seguinte: se o aluno perceber que a nota já fechou do terceiro trimestre, ele não precisa de nota, ele pode faltar, ele não vem mais. Dia 18 de novembro, você não tem mais aluno aqui. É quase um mês de luta, de frequência caindo, e do aluno que estaria no avançado ou acima do básico ali para fazer para fazer a atividade, mas ele não vem. E aí? Eu sei, a discussão estava boa, não quis interromper ali, daí eu fui lendo a proposta ali do outro grupo e tentando responder para depois a gente chegar a uma conclusão, tá? Aí ali eles falam ali da falta de comprometimento dos estudantes, né? A falta de comprometimento dos estudantes ao longo dos trimestres em relação às oportunidades apresentadas pelos professores como forma de recompor a aprendizagem, deixando tudo para o momento do Se Liga, traz um desânimo para o grupo do professorado, né? É uma outra problemática que a gente tem nas escolas, pelo menos na minha né? Tudo eles querem deixar para o final do ano. Eu acho que isso é uma cultura, né? É uma cultura do estudante deixar, empurrar com a barriga, né? Daí eu coloquei assim, como sugestão para a situação problema, realizar com os estudantes um processo de conscientização desde o início do ano, para que o comprometimento com os estudos seja dentro de cada trimestre, realizando a efetiva aprendizagem dentro do período de explicações e avaliações trimestrais. Deixa eu só colocar aqui, valorizando para que o estudante tenha melhor desempenho escolar e não fique com essa sobrecarga para o final do ano letivo.
Não sei se está bom ou não, se vocês querem colocar alguma coisa. Eu sei que conscientizar talvez seja pouco, né? Mas dentro Só da para você ter nossa... noção, Tatiana, aqui na escola nós já adotamos uma política diferente, pelo menos com o pessoal do noturno, que é onde a gente tem o maior problema. Todo trimestre nós fazemos uma intervenção pedagógica. Digamos assim, é um se liga disfarçado. Nós pegamos a maior parte dos alunos que estão com problemas de nota e fazemos uma retomada de conteúdos, fazemos novamente uma intervenção, fazemos uma nova avaliação, como se fosse um se liga para tentar fazer essa recuperação a cada trimestre. Não tem o nome de se liga, mas é uma intervenção pedagógica para que não acumule no final do ano. É uma estratégia que nós adotamos para que isso não acumule lá para o final do ano. Oi, gente, deu tempo de vocês terminarem aqui? Eu trouxe outro grupo porque já estavam prontinhos. Mas acho que a gente continua, vocês podem complementar se quiserem. Tá bom? Vou fazer a apresentação aqui. Quem vocês pensarem em alguém que vai falar ou vocês vão se complementando? Tem alguns que estão concluindo. Então, vamos lá, grupo 1. Coloquem aí como é que a gente pode fazer? Alguma sugestão? O grupo 2 lê o grupo 1 lê a situação, problema, o grupo 2 responde, depois o grupo 2 lê a situação, problema, e o grupo 1 responde. Pode ser assim? Pode ser, gente? Beleza? Dá um joinha aí. Isso. Pode ser. Tá. Então, o grupo 1 começa. Vamos lá, então. Ó. Qual que é o nosso problema, né? Qual que na discussão nós entendemos? Que a dificuldade da aceitação do programa se liga pelos professores em como aplicar, como organizar e entender essa proposta como uma recomposição de aprendizagem para o estudante e trabalhar em sala de aula com uma aprendizagem efetiva dentro de um curto período de tempo. Basicamente, a gente estava comentando aqui né, de forma rápida, como que alguns professores ainda não entendem não entendem, acho que, o objetivo do programa, né? Ou se sentem desvalorizados com ele, né? Eu acho que por todo o trabalho feito ao longo do ano, e você tem que refazer esse trabalho ali em 2, 3 semanas, é isso. Tá, grupo 2. A gente colocou assim, ó, mediante a identificação dos professores que ainda apresentam resistência em relação ao se liga, realizar o acompanhamento da hora-atividade com o objetivo de orientar e auxiliar o professor em relação ao funcionamento, organização e implementação do se liga, para que o professor se sinta também amparado e acolhido mediante as dificuldades que se possam apresentar. Porque ele se sente como se ele estivesse refazendo um trabalho e, às vezes, também ele sente dificuldade em organizar esses grupos, né? Porque o se liga ele se divide em 3 grupos específicos de alunos, né? E, às vezes, ele tem essa dificuldade de dividir os grupos e preparar a atividade para que atenda esses grupos. Então, um acompanhamento na hora-atividade ali, com auxílio do pedagogo trazendo sugestões, possa também contribuir com para melhorar essa situação. Foi o que a gente colocou. Legal, muito bem. Então, vamos lá para agora o grupo 2. Vocês leem a situação, problema de vocês. Opa, vou baixar mais. No grupo 2, no nosso grupo, a gente colocou assim como uma das situações, não é que exista só essa, tá? A gente escolheu só essa. A falta de comprometimento dos estudantes. Porque durante o ano, a gente vem fazendo, os professores apresentam atividades para recompor a aprendizagem, recuperar essa nota,
e os alunos eles têm uma falta de comprometimento, porque eles ficam contando com o Se Liga. Até a colega lá no grupo falou assim, a gente tem que agora tratar esse vídeo, para que eles deixem esse vício de deixar tudo para o momento do Se Liga. E ao longo do ano, né, ter essa consciência de se desenvolvendo e recuperando e superando as dificuldades ao longo do trimestre, porque é feito esse trabalho também. Mas os alunos, eles vão deixando, no Se Liga eu faço, no Se Liga eu faço. Então, é como se fosse um vício mesmo, como a colega bem colocou, que foi desenvolvido durante a pandemia. Tá, grupo 2. Grupo 2 e grupo 1. Desculpa, agora vocês respondem. Então, assim, o que nós entendemos aí desse processo, isso eu acho que em todas as escolas, né, o aluno vai deixando, ele já olha para a prova e fala assim, mas quanto que é o Se Liga? Né? Ele fala quanto que é a recuperação, depois ele não faz a recuperação, ele pergunta quanto que é o Se Liga. Né? Então, qual que é a nossa ideia? Realizar com os estudantes um processo de conscientização desde o início do ano, para que o comprometimento com os estudos seja dentro de cada trimestre, realizando a efetiva aprendizagem dentro do período de explicações e avaliações trimestrais, valorizando para que o estudante tenha melhor desempenho escolar e não fique com essa sobrecarga para o final do ano letivo. Fazer em cada trimestre uma intervenção pedagógica estratégica para que não haja o acúmulo de recomposição de aprendizagem no final do ano letivo. A ideia é que a gente consiga trabalhar isso, né, de forma trimestral, para que o aluno não deixe tudo acumular lá no final. Né? A gente até estava discutindo assim, que na verdade seria até um ponto que o governo poderia rever, né? Deixar ali 2 semanas no final do trimestre para fazer essa recomposição e para já fazer esse Se Liga. Né? A gente sabe que tem escolas que estão até trabalhando com Se Liga trimestral e tudo mais, só que qual que é o grande problema que eu vejo? O grande problema que eu vejo é que ele tem que ter lugar para colocar essa nota. Porque ele não pode alterar a nota do primeiro tri, porque senão vai para essa recuperação, né? E aí, então ele vai guardar essa nota para só no final, lá quando abrir o Se Liga, de 18 de novembro, né? Que essa é a data que está rolando. Só que não dá para falar nada enquanto não vem a instrução. É que vai abrir ali o campo para ele poder lançar. Então, senão ele tem que fazer de novo. Daí ele tem que fazer uma quarta vez, né? Ele já fez ele deu a avaliação, ele fez a recuperação, ele fez o Se Liga trimestral e ele tem que fazer um Se Liga no final do ano de novo, para que isso não ocorra, né? Então, se tivesse um momento dentro do calendário, que isso fosse oportunizado dentro da RCO, para que o professor pudesse lançar isso lá, para já ficar, né, colocado ali, registrado, seria mais interessante, né, do que deixar tudo para o final do ano, e aí esse aluno com uma carga de 3 trimestres de coisa para estudar e para dar conta. É isso. Muito bem, gente. Parabéns, assim, olha, excelente. Minha câmera está com problema, tá, professora? Ela fecha sozinha. Tá. Às vezes é o sinal fraco também que acontece. Às vezes eu penso que o Se Liga, ele não encerra, né? Ele talvez teríamos mais alunos no grupo do aprofundamento, então, lá no final. Porque se ele está dividido em 3 ou 4 grandes grupos, talvez a gente reduza o número de alunos em um ou outro e nós mantemos um número bem alto no reforço ou no aprofundamento. Sem ficar só naquele negócio de recuperar nota, né? Exato. Que eu acho que é o que o Samuel um pouco colocou sobre a recomposição da aprendizagem, né? A perspectiva é essa, né? De trazer a aprendizagem. Mas ainda a visão de muitos professores e também dos estudantes e dos pais é recuperar a nota, né? Então, são diversas situações que levam agora no final de ano, né? Não, quero saber da nota, né? E aí ficam, como o Samuel colocou, vem a prova, vem a avaliação, vem essa atividade, vem aquela, e aí eles ficam esperando. Desde o final agora, desde o começo desse trimestre, lá em nossa escola, a gente vem colocando que não haverá Se Liga,
E agora a gente está trazendo essa fala de recomposição de aprendizagem, tanto que os títulos todos do termo que o pai vai assinar, da atividade que os professores estão desenvolvendo, do planejamento, tudo é recomposição de aprendizagem, porque eles sabem que o Se Liga é a prova, porque teve professor lá que realmente ele né, tem dificuldade de entender o que é um processo avaliativo. Não são todos os nossos professores que têm essa clareza, esse entendimento do processo avaliativo formativo durante o ano, né? Então, agora, o que ele pensa? Não, eu não posso deixar aí um monte de aluno, existe já uma preocupação em reduzir também os índices da escola em relação ao número de alunos aprovados por conselho de classe, os alunos reprovados por frequência, que agora a questão do aluno reprovado por frequência, nós chegamos a uma situação que a gente tem que viver a verdade, né? Porque a gente não consegue mais tirar faltas, né? Se você tira faltas do aluno, você já lançou lá no Bolsa Família, no mês de maio, no mês de abril, você já lançou lá na frente, então é complicado, é um tiro no pé fazer essa questão aí, então não tem mais. Então, o que a CIED estabeleceu, lá na nossa escola a gente já fez, acho que vocês também, alguns processos de reclassificação, não muitos, né? Então, a gente está intensificando muito com os pais. A questão agora foi aquela cartinha do Conselho Tutelar, assinado com a direção da escola, informando o número de falta do estudante, porque se ele tiver reprovado por falta, ele vai, se ele tiver nota, se ele tiver essas condições de aprendizagem para uma aprovação, ele vai ser aprovado e vai ficar retido aí pela questão da falta. Porém, isso não pode acontecer com o aluno que está na última série, né? No terceiro, no quarto ano. Então, são situações que a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza, até para poder passar para os pais e fazer esse trabalho que vocês colocaram ali, né? Esse trabalho de conscientização tanto dos estudantes quanto dos professores na hora do atendimento de hora-atividade. Pode falar, Tatiana. Só contribuindo, né, eu acho que tem ações que às vezes deseducam, né, e eu acho assim, que o entendimento do Se Liga para o estudante, às vezes deseduca ele a pensar no processo de aprendizagem dele, porque daí ele vai empurrando com a barriga e vai deixando assim, lá no final do ano eu vou resolver isso, o professor vai dar o Se Liga. Então, é nesse sentido que o grupo colocou, de tentar não ter esse efeito, porque daí a gente também atinge o professor, né? Se a gente consegue atingir o aluno de não ter essa cultura, a gente acaba também dando a oportunidade para o professor de encarar essa recomposição de aprendizagem como algo que realmente ou é um aprofundamento ou será para aquele aluno que tem mais dificuldade. A gente sabe, tem muitos alunos, né, atendidos por sala de recurso multifuncional, com dificuldade de aprendizagem, então dá para ter um olhar quando a gente consegue separar esses alunos, que às vezes não tem aluno que ele é bom, se ele se esforçasse, ele seria melhor ainda, mas ele ele sabe, ou ele falta, ele vai só na avaliação, mas ele já fica ali na média. Se ele fosse, né, mais presente, levasse mais a sério, ele seria um aluno de aprofundamento. Então, acho que é uma cultura que a gente precisa quebrar, e às vezes esse entendimento deseduca, né, tanto o professor como o nosso estudante. Bacana, exatamente isso, né? E é uma questão geral, né? Desde as famílias, e é importante a gente se dedicar. Eu me preocupo muito, assim, com o sexto e o sétimo ano. Eu acho que quando a gente recebe eles, a gente tem que, sabe, é uma preocupação muito grande, terceiro, segundo, as outras séries, todas são. Mas eu acho que se a gente começa um processo, assim, se dedicar, eu às vezes deixo tudo, entro lá, peço licença, não tinha nem marcado a observação de sala de aula, mas eu vejo que a turma está agitada demais, eu vou lá, faço uma fala, sento, falo, olha, para aprender a gente precisa se concentrar. E aí você vai com pequenos gestos aqui e ali, a gente vai começando a desenvolver um trabalho.
E aí, com certeza, às vezes a gente percebe esses nossos alunos ganhando o mundo, esses alunos aí que a gente entrega lá o certificado com notas acima de 8, né? Esse aluno que, no meio do processo, dessa confusão toda que é a escola, ele vem percebendo que ele tem condições e ele acaba se destacando. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ir quebrando essa cultura e fazendo esse trabalho, se desenvolvendo isso nas nossas cabecinhas pensantes aí do nosso contexto escolar. Gente, olha, gostei muito da participação de vocês, muito envolvidos, preocupados, né? A atividade da sala temática foi a primeira aqui no nosso, né, nessa jornada, então deu super certo, vocês participaram, se ajudaram, bacana. Eu acabei pulando aqui um vídeo, eu acabei pulando um vídeo, não vou passar agora, não se preocupem, tá? Eu acabei pulando o vídeo do professor, é um diretor auxiliar, mas eu vou colocar aqui o vídeo tá aí no roteiro, tá? Vocês têm acesso lá pelo Classroom, mas eu já coloco ali no WhatsApp, depois vocês assistam também, ele colocando ali um pouquinho do processo do Se Liga ali no colégio dele, então assistam, que é super interessante. E também a gente discutir aí com os nossos pares também dentro da escola, né? Às vezes não está toda a equipe fazendo a jornada, esta jornada, né? E aí é importante vocês também fazerem os combinados, ter sempre uma conversa da equipe gestora, e aí depois, junto com a equipe pedagógica e tudo mais. Eu também posso compartilhar, se for do interesse de vocês, o nosso material ali, né, o nosso modelinho, né, desse que eu apresentei para vocês ali, coloco também lá no WhatsApp, o modelinho do planejamento que a gente fez, porque a proposta já lá dos dias de estudo e planejamento já estava sugerindo que a gente fizesse uso dos quizzes, né, então é uma possibilidade, principalmente porque é um contexto, assim como relatou o Samuel, de final de ano, né, de prova Paraná Mais, daí outras atividades que a gente tem, lá na escola também a gente deixou a Semana Cultural, não sei se vocês fazem Semana Cultural ou Mostra Cultural, a gente deixou para novembro também, um pouquinho antes do Se Liga, porque a gente quer segurar eles, né, porque a frequência está um pouquinho baixa, então a gente deixou ali, porque a Semana Cultural realmente eles se envolvem, eles gostam, ficam esperando. Então a gente jogou, fazia sempre em outubro, esse ano a gente resolveu jogar para novembro, porque ia terminar antes. Então a gente já vem realizando as semanas de provas para deixar ali o espaço para a Semana Cultural. E também fazendo uma Semana Cultural assim, sem grandes atividades digamos assim, ficar saindo de sala, preparando. A gente vai fazer assim, atividades que é no dia. No dia vai lá, vão fazer um cabo de guerra, um caçador, daí já vamos chamar os grupos lá para ver quem sabe executar melhor o hino, vamos fazer uma rodada de passa ou repassa, perguntas, respostas, e aí vamos fazer assim, sem eles ficarem muito fora de sala, para eles se dedicarem aí, os professores poderem concluir essas atividades e realizar o Se Liga. São apenas algumas sugestões. Então, como tarefa desse 5º encontro, que vocês vão registrar no portfólio, como foi o Se Liga, aquela atividade que a gente fez lá, vocês podem complementar, e vocês vão colocar o link, ou o texto, fazer print dessa atividade ali em grupo, tá? Então, vocês têm um link, a gente não vai mexer, todos vocês estão ali com poder de editar, então podem fazer print ou colocar o link lá no portfólio de vocês no 5º encontro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Dá um joinha que está tudo tranquilo, vamos terminar então. Tatiana, lê para nós, por favor, o encerramento. A reprovação não é um ato isolado, faz parte do contexto avaliativo. A sua adoção contraria os princípios da avaliação formativa, que não o acolhe.
Intervenções pedagógicas contínuas, assim que se observa que os estudantes não acompanham o processo de aprendizagem, assim como o feedback também contínuo constituem mecanismos poderosos no combate à reprovação. É uma reflexão sobre a reprovação escolar da Maria de Freitas de Las Boas. Uhum. Esses materiais também estão lá no Classroom para vocês, tá? No finalzinho também aqui do slide, tá? Aqui as referências, vocês têm acesso aos roteiros, tá bom? Então, vocês podem pegar esses materiais. Só a nível de conhecimento, tem alguém que vai fazer parte vai concorrer ao credenciamento da escola cívico-militar ou integral? Algum de vocês? Não? No meu caso, eu vou. Então, o nosso encontro, do que seria o último, do dia 12 de novembro, vai ser transferido para a próxima terça-feira, dia 19 de novembro, tá? Só que a data de encerramento do portfólio continua, não vai ser alterado dia 14 de novembro, tá bom, gente? Ok. Vamos fazer uma foto de encerramento. Vamos lá, quem conseguir abrir a câmera, vamos tirar nossa foto aqui. Quem faz o print? Quem faz o print? Da outra vez foi a Leonice, outra vez foi o Samuel. Beleza, então, pode fazer aí, Tatiana. Pronto. Oba, coloca lá no WhatsApp. Vou colar, ver se dá certo, tá? Tá, cola lá. Boa noite a todos. Até. Boa noite, gente. Bom descanso, tá? Até terça. Tá bom? Tá. Pode Depois falar. você dá uma olhadinha lá no meu portfólio, porque eu fui colar o link lá e ele ficou atravessado lá. Sim, tá. Eu verifico. Consegui arrumar. Tá bom. Tá jóia. Obrigada. Tá, gente. Tchau. Até mais. Até.